Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora, sabe o quê? Mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Aqui do meu lado, sempre ele, o Hércules Ramos, belezinha? Tranquilo demais. E você, como é que está? Eu tô bem demais hoje. Que coisa boa. E o nosso podcast hoje está simplesmente imperdível. Tá simplesmente imperdível, por quê? Simplesmente imperdível. O date hoje é perfeito. É, o date perfeito hoje. Date perfeito, porque nós iremos falar sobre a relação do idoso com o meio ambiente. E eu vi algo sobre o velho e o idoso que eu queria partilhar com vocês, pode ser? A hora, você sempre gosta de compartilhar coisas boas, eu vou até me encostar aqui na cadeira para ouvir. Não, mas é algo rápido, prometo não ser enfadonho. Não, à vontade, temos tempo. A diferença entre o velho e o idoso. Qual é, Hércules? Muitas vezes a gente pensa que são palavras sinônimas, mas não. Velho pode ser eu e você, quando pensamos que sabemos de tudo, quando não saímos da nossa zona de conforto, quando temos certeza de todas as coisas, quando fechamos a nossa mente para o novo, quando não transcendemos. Isso é ser velho. E o idoso é realmente uma pessoa de mais idade. Por falar em idoso, dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. E como é bonito eu ver os idosos correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos, pegando um EJA da vida, educação de jovens e adultos, e correndo atrás do prejuízo. Eles não conseguiram, na idade certa, aprender, mas estão correndo atrás dos seus objetivos, estão no mercado de trabalho. Portanto, é uma temática muito interessante que nós iremos discorrer no nosso No Ar de hoje. Que essa temática vai ser discorrida aqui conosco por duas pessoas bem especiaisinhas, porque convivem diariamente comigo, são parceiras no que nós realizamos no Espaço Escolar. Falando deles... Pedro e Diego, dupla sertaneja, se quisessem ser, né? Sertanejo universitário. Pois é, ou Diego e Pedro, ou Pedro e Diego, dava para escolher a ordem dos fatores, não ia alterar tanto. Não ia alterar o produto. Né? E aí, queridos, tudo bem? Tudo sim. Tudo ótimo, perfeito. Estão prontos para a gente conversar sobre essa temática? Com certeza. E querendo. Opa! Estão prontos, preparados e querendo. É bom isso, né? Certo. Bom, eu começo ou você começa? Posso começar? Pode. Posso começar, então. Gostaria de propor vocês uma provocação inicial, falar sobre o etarismo. Infelizmente, desde que o mundo é mundo, existe o preconceito, existem os estigmas sociais. E, infelizmente, a classe idosa também foi atingida com a questão do etarismo. Frases, você não tem mais idade para isso... é bananeira que já deu cacho, ou outra expressão que existe, papagaio velho não aprende mais. Eu, particularmente, gostaria que essas frases fossem excluídas do universo dos idosos. Como vocês avaliam essas falas? Primeiramente, né, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E você citou, né, agora no começo, o EJA. Né, o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E quando a gente fala sobre educação, a gente está falando de algo que não tem não tem tempo para acontecer. Educação a gente aprende todo dia. Educação é algo que vem desde do momento que a gente nasce até o nosso último suspiro. Verdade. Porque a educação ela é algo que transforma. É uma metamorfose. E, infelizmente, a questão do etarismo é muito presente na nossa sociedade, né? Principalmente por conta que são falas como essas que colocam pessoas idosas numa situação de invisibilidade. Eu vou até usar aqui um repertório que veio na minha cabeça, que a gente escreve muito e estuda muito também repertórios. Tem uma ativista francesa, o nome dela é Simone de Beauvoir. E ela fala sobre de Beauvoir. Ela fala muito sobre a descartabilidade social, que as pessoas elas são vistas como descartáveis, e ela fala isso numa obra chamada A Velhice.
ela evidencia como a descartabilidade social ela atinge muitos indivíduos que não são vistos como mais tão produtivos para a sociedade. Então, em um mundo governado pela tecnologia, pelas indústrias, uma pessoa idosa vai poder fazer o quê a respeito daquilo? Ela vai poder estimular essa produção, ela vai poder gerar muito lucro para toda a indústria de entretenimento, de produtos que a gente compra, senão essa pessoa vai ser descartável. Por mais que a gente saiba, né, que todo mundo contribui de alguma maneira, apesar de indireta, para o crescimento de lojas, até mesmo das tecnologias. Porém, se elas não contribuem diretamente, elas vão ser vistas como descartáveis. E a gente vive numa sociedade em que realmente a tecnologia e o dinheiro, eles excedem qualquer tipo de humanidade. E a gente justamente gostou de ser convidado para cá para debater isso, porque o nosso projeto visa dar dignidade para as pessoas idosas e mostrar para elas que de forma alguma elas são descartáveis. Até o filósofo Leandro Carnal fala da velhice. A velhice de quem não lê é muito solitária. Então a gente estimula pessoas de todas as idades a lerem, sobretudo as pessoas idosas. Exatamente. Ok, Emanuel. Agora é meu feio. Você que nunca viu esses rapazes Nunca. que estão tendo esse primeiro contato, eu vou deixar vocês confabularem. Pedro e Diego são da escola profissionalizante. Claro que eu estou sendo irônico, Eu né? sei, querida. Nós nos vemos todos os dias praticamente, né? Nós tivemos essa relação mais aprofundada de professor e aluno entre primeira e segunda série. Agora a terceira série eu estou em outro espaço, mas não deixo ainda de exercer, né, a atividade de professor. Não diretamente com vocês, mas acredito que em algum momento pude contribuir. E aí, o Pedro e o Diego são dois alunos bem protagonistas lá da Escola Profissionalizante. Aí eu vou falar Escola Profissionalizante, Dr. José Alves da Silveira, porque como esse podcast é mundial, né, também, para as pessoas saberem de qual Escola Profissionalizante a gente está falando. O Pedro e o Diego, como estudantes protagonistas, eles fazem acontecer lá na escola. E uma das ações que eles realizam é o projeto Interação. O projeto Interação, que é um projeto que já vem de anos anteriores, que tem uma trajetória já construída e que eles vão contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Mas antes deles entrarem, né, exatamente nesse projeto científico, eu gostaria de questioná-los se vocês sempre foram frutos da educação pública. Bom, você fala, posso falar? Bom, a educação na minha vida, ela sempre foi, assim, algo que transformou mesmo. Eu sempre vim de escola pública, desde o começo fundamental, do Fundamental 1. E a educação mesmo, ela foi um processo muito que gradual. Hoje eu sou comunicativo, tenho uma personalidade, o Manuel sabe, que é muito elétrico, comunicativo, criativo, por conta da educação mesmo. Porque sempre teve uma professora ou um professor lá me incentivando, me colocando para fazer alguma coisa. E hoje eu sou muito grato a isso. Por exemplo, no Fundamental, quem foi minha professora na Manuel Martins de Almeida, sabe como eu era lá. Eu participava de muita coisa, eu fazia teatro, eu ia atrás de coisa, eu fazia ação e fazia quadrilha do nada. E isso eu sei que hoje transformou, né, minha vida, minha personalidade. E quando eu saí do Fundamental, eu entrei na profissional, eu fiquei, nossa, será que eu vou ser aquela mesma pessoa que eu era do Fundamental? Será que eu vou ter aquela mesmo protagonismo que eu sempre tive dentro do ensino médio? Porque o ensino médio é uma parte totalmente diferente da nossa vida, né? E eu nunca estudei, assim, em tempo integral, assim, nessa educação mais realmente que tem na EP, que já é uma educação voltada realmente pro profissional lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, será que eu vou ser mesmo o que eu tô planejando pro meu futuro? Mas aí eu sei que hoje eu passei, assim, dos limites que eu pensava que eu tinha. Então, a educação mesmo, ela acho que é a base da minha vida. Porque é algo que eu quero pro meu futuro, é algo que sempre esteve presente no meu passado e hoje está presente aqui no meu presente. E aí, Pedro, Diego? De vez em quando vai ter esses enrolados. Eu também sempre vim de escola pública. Quando eu tava terminando o 9º ano, eu fiz uma seleção e ganhei uma bolsa na escola particular aqui do município. Só que eu quis ir pra escola profissionalizante mesmo, porque me chamava muita atenção, me chamava muito mais atenção
era a escola dos meus sonhos. E hoje eu percebo como ela realmente era a escola dos meus sonhos, porque a gente às vezes tem uma visão de que a escola dos sonhos ou a faculdade dos sonhos é aquela que você sempre sonhou estar. Mas na verdade, pra mim, esse significado é diferente, porque significa que eu estou na escola dos sonhos porque ela é a porta em que eu entro todos os dias quando eu acordo para realizar os meus sonhos. Esse é o meu portal de entrada para eu realizar tantas coisas que eu sempre sonhei, desde o fundamental, como estar no Ceará Científico. E se eu tivesse a oportunidade de escolher novamente se eu ia para uma escola particular ou para a escola profissionalizante, uma escola pública, eu com certeza escolheria a escola pública, porque está desde o ensino fundamental em diversas instituições municipais e agora na escola profissionalizante, já finalizando meu 3º ano, foi com certeza o que me moldou como pessoa. E também, a gente é daqui da região, a gente é muito privilegiado, principalmente você que mora no Ceará, se você é jovem hoje em dia, no Ceará você tem diversas oportunidades, e lá na escola é o que a gente mais tem, como o Nel falou, a gente faz um monte de coisa lá. E também é por conta da questão da escola, do engajamento. Eu acho que a gente lá, quando a gente chega lá, a gente entra uma coisa e sai uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa com mais visão de liderança, mais criatividade, proatividade. Então, a escola em si é muito fundamental na vida de todo mundo. Sim. Eu gostaria que vocês dissociassem a educação da escolarização. Os dois. Já faz. Eu acho que quando a gente vai separar isso, a gente tem que pensar que a educação, ela contempla muito mais o ser humano. Escolarização você vai estar ali, você vai aprender as disciplinas, você vai aprender aquilo que diz respeito dentro da instituição. Você vai para a sala de aula para ser escolarizado. A educação é uma coisa que a gente vê muito na escola, que é uma coisa integral. É você como ser humano, é você como profissional, é você como estudante, e é você como uma pessoa que quer aprender cada vez mais e também ter o papel de transformar o mundo ao seu redor. Tem uma pergunta que eu sempre me faço. Eu não posso mudar o mundo, mas o que eu posso mudar? E essa pergunta com certeza vem por conta da educação, porque eu fui ensinado, eu fui educado nas instituições, inclusive na família, a pensar que a educação ela é um sentido muito mais amplo do que aprender português ou matemática. Você chegou no cerne da questão. A educação começa na família. Exatamente. E a escola é uma parte da educação, mas tem esse processo, né, de escolarizar. A educação é processual, né? Ela acontece na família, ela deságua na escola e a escola contribui nesse processo formativo de ser humano, né? Exatamente. Porque a educação forma seres humanos para viver, né, em cidadania, para viver, né, como cidadãos. E os nossos primeiros mestres são os nossos pais. Com certeza, e que são inesquecíveis, né? Sim. Por quê? Porque inicialmente a gente não pode prever o que aquelas palavras vão fazer diferenças na nossa vida, mas quando a escola entra para mostrar que os nossos pais têm razão, a gente consegue perceber, né, o quão aquelas palavras elas podem nos engrandecer no futuro, né? Verdade. Que é promissor para quem busca, porque a educação também ela precisa de pessoas engajadas, que busquem, que sejam protagonistas. Estou aqui na frente de duas. Como vocês falaram, ambos, nas vozes de vocês, a educação que vocês tiveram proporcionaram muitas coisas. E dentre essas coisas, o que é que vocês gostariam mais de destacar das vivências educativas que vocês tiveram nos espaços escolares? Você vai falar? Pode ir. Gente, Fala, demais. Ipa, vai! eu vou falar. Pedra, papel e tesoura. Eu acho que é porque é tanta coisa que a gente fica Meio... se perguntando ao outro qual a história vai ser Quando maior. quando eu for perguntar, vai ser direcionado aos dois. Pronto. Até porque eu não sei diferenciar ainda quem é o Pedro e quem é o Diego. Eu sou o Pedro. Tá na ordem, Pedro Diego. É. Aí, assim, um dos meus maiores sonhos, quando eu tava no 6º ano, em 2019, teve o Ceará Científico, que ocorre nas escolas de ensino fundamental, e ele é tipo etapa municipal. Isso foi uma coisa até que eu percebi ano passado, estando na CRED e vendo os projetos de Quixeramobim. E eu tinha um projeto
O nome do projeto era Passaporte para Leitura. A gente fez uma mala decorada, aí tinha muitos livros. A gente passava nas salas, era quase que obrigatório os alunos escolherem. Mas com o tempo se tornou uma prática muito natural. Os alunos escolhiam o livro, alugavam, na outra semana eles devolviam e faziam experiências, contavam, rodas de conversa, atividades, falando sobre o livro que eles tinham lido. Aí, a gente não foi para Quixadá. Não concorremos na etapa regional, a gente ficou só aqui no município, outro projeto foi vencedor. Desde então, eu tinha muito na minha cabeça, nosso Ceará Científico é tipo assim, um sonho muito, muito grande. Tomara que quando eu chegar no ensino médio, eu consiga. Aí foi no primeiro ano, fiquei em segundo lugar na etapa escolar, não fui pra regional. Só que ano passado a gente foi pra regional, conseguiu nota máxima e fomos pra estadual, onde nós figuramos como segundo lugar. Em todas as escolas do Ceará, nós fomos segundo lugar na área de linguagens e códigos. E eu acho que esse foi um dos meus maiores sonhos, porque eu realmente tinha isso na minha cabeça desde criança. E a experiência de estar ali 3 dias no centro de eventos, bandas tocando, apresentando projetos, nós conhecemos pessoas maravilhosas lá de Iracema, do outro lado do Ceará, que a gente continua tendo contato. Então foi uma experiência maravilhosa e eu acho que foi, assim, o ápice da minha trajetória como estudante até agora, que eu não fiz o Enem ainda e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar entrando na universidade. E a minha, eu acho que contempla um monte de coisa. Eu acho que realmente, como eu falei antes, é eu superar o limite que eu achava que era o meu limite. Eu superei algo que eu nunca esperei que eu iria conseguir. Por exemplo, a gente ir para estadual. Quando eu fui em 2023 para regional, a gente ficou em segundo lugar por causa de 62 décimos, a gente não ficou em primeiro. E aqui dali eu falei, não vou desistir. Pra minha orientadora na época foi um pouco um baque, né? Só que eu falei, a gente não vai desistir, a gente vai conseguir. E aí no ano seguinte eu chamei o Diego aceitou na hora. Aí no começo ele ficou um pouco assim, relutante, não sei, segundo ano, ensino médio, é o ano mais difícil. Aí depois a gente, vamos. A gente foi em junho, né? Pra Quixadá representar a CRED. No Alunos que Inspiram, que é outra ação da CRED, que é, assim, fantástica. Também é algo muito legal. Eu acho até mais difícil que o Ceará Científico. Sim, com certeza. E aí, em dezembro, a gente vai pra estadual. A gente consegue aí um feito, assim, eu acho que enorme, que é nota máxima na regional. A gente conseguiu nota máxima em 4 categorias, foi? Sim. Sim, foi a regional. Foi na etapa escolar da nossa instituição. A gente conseguiu nota máxima na etapa regional. A gente conseguiu nota máxima no vídeo da estadual. Na etapa online da estadual, foram 3. Foi. 3 etapas. Isso foi, assim, fantástico. A gente falou, nossa, então vamos que vamos. E apesar de a gente não ter pego o primeiro lugar lá na estadual, a gente ficou em segundo, é o que eu falava pro Diego e pra orientadora. Eu falava que o que ganha mesmo, o que mais vale a pena é você estar aqui. Tipo assim, você conhecer pessoas novas, é você estar vivenciando isso. Então, pra mim, eu já ganhei algo. Tipo assim, eu tô representando a escola no evento do estado. Então, realmente é algo, assim, grandioso. Você não tá representando só a sua escola, você tá representando sua cidade, sua CRED. Então, isso é grandioso. Para quem não está entendendo o que é o Ceará Científico, eu gostaria que os meninos trouxessem. Eu sei o que é, né? É, né? Mas eu vou deixar vocês falarem. O que é o Ceará Científico? Que aí esse projeto, que é um projeto de rede de estado, né? Que tanto vocês falam com um brilho nos olhos. Gente, apresento para vocês Emanuel Santos, nosso professor de iniciação científica no primeiro ano. Ele... Agora tudo faz todo sentido. Ele nos apresentou aí essa disciplina de uma maneira, às vezes, sonolenta, porque logo quando a gente não tinha muita visão, a gente ali no primeiro ano, querendo só brincar, e não percebia muito a importância disso. Eu lembro que era numa terça ou era na quarta tarde as aulas do Manel. Antes e do assim, almoço. Então, realmente era bem difícil ficar acordado. Aí, no primeiro ano, na escola profissionalizante, a iniciação científica apresenta como disciplina, os alunos vão formular projetos em áreas diferentes, como educação ambiental, linguagens e códigos, matemática, ciências humanas e robótica. E também tem essas categorias de maneira inclusiva para as pessoas com deficiência.
E eles vão formular projetos onde eles têm que articular ações educacionais a um vínculo com a comunidade. Aí tem que apresentar esse projeto, fazer relatórios, esse tipo de coisa e concorrer ali na etapa escolar. O projeto que mais tem impacto vai para a regional e assim sucessivamente. O projeto com mais impacto da regional por área vai concorrer na estadual. O Ceará Científico é uma ação educativa, é uma iniciativa de educação para promover a ciência no estado do Ceará. E é uma coisa que a gente sente muita dificuldade, assim, em âmbito nacional, é de ver a ciência sendo promovida, até porque a gente escuta muito que ciência é física, química, biologia, mas ciência é tudo aquilo que você tem a oportunidade de fazer uma pesquisa, que você tem a oportunidade de usar para ocasionar em algum impacto na sociedade. É um conceito muito amplo, né? Sim, é um conceito muito amplo. Eu, por exemplo, já escutei muitas vezes, tu participou de uma feira de ciências? Falei, sim. Qual a tua área? Linguagens. A pessoa fica assim, linguagens? O que tem a ver linguagens com ciência? Mas tem muita coisa, porque a ciência, ela, como o Diego falou, ela ultrapassa limites de biologia, química, matemática e física. Ela é o ser humano. Ciência está em também relações interpessoal, ciências humanas e etc. A arte é uma ciência. Sim. E nesse fazer científico de vocês, o que é que vocês destacam como principais aprendizados de fazer ciência na escola? Aprendizado, eu acho que, assim, o Ceará Científico, na minha visão, é quase um TCC, né? Por conta da questão do relatório, da apresentação, do slide, então toda a pesquisa, são meses e meses e meses e meses de pesquisa. Então, acho que quando eu chegar, por exemplo, na faculdade, no que vem, se Deus quiser, quando estiver terminando já, eu acho que eu vou estar muito mais preparado para fazer um TCC, algo do tipo, uma apresentação, assim, de pesquisa, porque eu já tive essa vivência na escola e eu fui ensinado desde o meu primeiro ano do ensino médio. Perfeito. Agora vamos falar da Interação, que é o projeto de vocês. Vamos chegar aqui no mote, né? O Interação é um projeto que já tem aí uma trajetória. Aí eu gostaria que vocês contassem qual é essa trajetória para o nosso público. Bom, o Interação, na verdade, ele nasceu ali em fevereiro, quando a gente começou a ter mesmo aulas mais focada na iniciação científica. E quando a gente pegou, antigamente eram 5 pessoas, inclusive mandar um abraço para eles, que é a Ágata, a Arissa, a Maria Clara e o Joaquim, nós 5. E a gente tinha pensado em fazer um artigo cultural, que era uma categoria que não existe mais, que hoje está no Alunos que Inspira, que era uma categoria onde a gente tinha que fazer algo, como o nome já fala, artigo cultural, um teatro, uma dança, algo do tipo. E o nome era Nossa Parte. Inclusive o Manuel falou que... Nossa, esse nome mesmo... Eu me lembro dele falar isso. Só que quando a gente foi procurar um orientador, porque a gente precisa de uma orientação, a gente falou assim, vamos para linguagens? Aí a gente foi. Aí a gente colocou Interação. Aí desde então o nome pegou e a gente desde então utiliza esse nome. Só que naquela época era um pouco diferente. Naquela época o tema do Ceará Científico, que todo ano tem uma temática, era sobre escola antirracista. E a gente adaptou isso para trabalhar autoras negras, fazendo letramento literário e também criando jogos didáticos para estudantes PCDs e para trabalhar nas aulas de língua portuguesa. Inclusive, a gente recebeu assim, muita visibilidade das autoras, Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro. A gente recebeu, inclusive, tem livros na escola da Jamila, que é o Pequeno Manual Antirracista, foi recebido por ela, mandado pra gente. Se eu não me engano, o Quarto de Despejo também tem lá, por conta do projeto. A gente recebeu visibilidade até de uma autora africana. Então, a gente ficou, tipo assim, muito assim. Eu me lembro eu tenho até os prints, inclusive, que a gente tinha no Instagram, quando a gente postava, aí ela reagiu. Eu me esqueci agora o nome da autora. E eu mandei, gente, meu Deus, ela reagiu o nosso story e tal. E todo mundo ficou, meu Deus, muito feliz. Aí a gente foi pra regional, a gente ficou, como já falei antes, a gente ficou em segundo lugar, com 98 pontos, faltando só 62 décimos pra gente ir pra estadual. E aí a gente não desistiu. Os meninos preferiam seguir outros caminhos, mas mesmo assim, até hoje, apoiam muito o projeto. Inclusive, a gente tem, né, uma ação do projeto desse ano, que algumas meninas do nosso projeto participaram. E foi muito bonito isso, porque esse ano é nosso último ano, né? A gente não vai ter mais ano que vem, será científico, pra perturbar o Manel e falar, Manel, escreve a gente no sistema. E esse realmente é o final de um capítulo enorme da minha vida, na vida do Diego. De um ciclo. De um ciclo, assim, começou com um começo de ciclo, vai terminar com um final de ciclo. Perfeito. E a segunda etapa, né? O que é que vocês
conseguiram realizar? Porque o Pedro falou aí da primeira vez e a segunda vez do projeto, o que foi? Eu lembro que começou já no final de dezembro de 2023, porque a nossa antiga orientadora, a Rayane, ela chegou assim, gente, já saiu o tema do Ceará Científico do próximo ano. Mulheres. Mulheres e ciências, caminhos para a equidade de gênero. Ficou adormecida, a gente foi para as nossas férias, voltamos muito engajados. Merecidas férias, por sinal. Merecidas. Aí a gente foi pro Tecfolia, que é uma iniciativa da nossa escola também, a Oficina dos Sonhos para a recepção dos novos estudantes. E aí veio março, o mês da mulher, e nós pensamos muito naquelas mulheres que estavam hospitalizadas exatamente no dia 8 de março. Aí a gente disse, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Vamos fazer alguma ação. Aí a professora Rayane aplicou uma prática de cartas, onde estudantes da primeira série A de administração, que hoje é segunda, escreveram cartas para mulheres e essas cartas foram para o Hospital Regional do Sertão Central. Essa ação teve uma visibilidade muito grande. Além de sair na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, saiu também na Secretaria de Educação. E a gente já foi um baque positivo, porque a gente não estava esperando. Era uma ação assim, surgiu de maneira espontânea, natural. A gente não fazia nada ali pela visibilidade. Aí, quando apareceram as manchetes, a gente já ficou muito feliz. Até que vieram as outras etapas do projeto, a gente começou a investigar mais a nossa problemática, até que eu e o Pedro, em consenso, decidimos, a gente quer muito trabalhar com as pessoas que têm câncer, com mulheres que têm câncer. E daí foi se expandindo, a gente apresentou o projeto numa preliminar da fase escolar, depois a gente apresentou de novo, obteve nota máxima. E por aí a gente veio ganhando visibilidade cada vez mais, porque é um tocante muito delicado. Mulheres que têm câncer, mulheres assistenciadas pelo Centro de Atenção Psicossocial, mulheres que sofreram violência doméstica. A gente estava ali fazendo o maior número de ações possíveis para abranger o maior nível de mulheres que a gente pudesse. Mães atípicas também? Não, mães atípicas não, mas tinha um projeto lá na feira ano passado que eu fiquei tão encantado com ele. A gente ficou em segundo lugar, quando foi anunciado eu disse, as meninas do projeto das mães atípicas vão ganhar. Que bom, só que elas não ganharam, mas depois a gente foi até fazer uma troca com elas, foi um projeto muito emocionante também. Elas estavam, assim, do nosso lado, na apresentação dos estantes, muito bonito. Inclusive, até hoje a gente tem contato com elas, são pessoas maravilhosas, sempre converso com uma das meninas. Foi muito delicado mesmo. E a gente tentou ali abranger o maior número de pessoas que a gente pudesse, o maior número de públicos possíveis. E a gente veio ganhando visibilidade, o Povo, Diário do Nordeste. O nosso ápice eu acho que foi o G1. Mas o G1 já foi depois da gente ganhar o segundo lugar na fase estadual. O G1 Ceará ou o G1 Nacional? G1 Ceará. Aí a gente ficou muito impactado positivamente pela visibilidade, mas é claro que tendo a consciência de que todas aquelas ações tinham sido feitas com o coração e que a visibilidade foi apenas uma consequência de ações humanas e afetivas. Perfeito. E aí, nessa vivência que vocês tiveram com as mulheres, o que mais tocou vocês? Eu acho que foi o fato de quando a gente chegar lá pra dar aquele abraço, aquele carinho, a gente receber em dobro. Inclusive, recentemente a gente teve uma ação no Luz e Vida, que é um lugar onde a gente fala que se tornou o lado do projeto, por conta que lá a gente é extremamente bem recebido, a gente lá tem amigas mesmo. E quando a gente chegou lá agora, essa semana, as meninas vieram abraçar a gente, falar que não viu a gente faz muito tempo. E aí a gente conversou, brincou, entregamos nossas cartas, que é o nosso carro-chefe. E eu acho que é isso, é a troca de afetos, além da troca de ensinamentos e saberes. Perfeito. E hoje, como é que tá o projeto? Uma novidade é que amanhã a gente vai concorrer na fase regional do Ceará Científico. A gente nunca foi. Amanhã a gente concorre na fase regional do Ceará Científico. A princípio nos desejem sorte. E... Sorte. Obrigado. Sua voz, hein? Sorte. Sem pressão. Muita sorte. Sem Com pressão. essa voz a sorte vai vir. Sorte. Tomara. Muita sorte. Mas assim, é uma sorte sem pressão, viu? E a gente vem trabalhando hoje, como foi iniciada a temática, na conexão entre meio ambiente e idosos. Porque a problemática desse ano, que nos foi passada pela Secretaria de Educação, são as emergências climáticas.
E a gente pensou em unir os saberes ancestrais aos saberes científicos. Saberes científicos em tempos De crises climáticas, né? O tema Isso. desse ano, é isso. Isso. Deixa eu pegar um gancho aqui dos idosos, essa interação com a natureza, e falar sobre os profetas populares. Acho que é um nicho que vocês exploraram no projeto científico de vocês. Os idosos, através do seu conhecimento, das suas experiências, eles avaliam se vai ter um inverno bom ou ruim, através do seu conhecimento, através das suas práticas. A floração do cumaru, as pedras de sal, o alinhamento dos planetas, a construção do ninho do João de Barro, tudo isso. E muitas vezes essas experiências são mais válidas do que realmente os técnicos. Eles acertam mais do que os técnicos Exatamente. da FUNSEMI. Como vocês analisam essas questões? A gente vê como justamente o termo bem específico, saberes ancestrais. E é por isso que a gente, no nosso projeto, tenta unir os saberes científicos aos ancestrais, porque a gente tem os saberes científicos ali, as ciências bem exatas, aos saberes ancestrais, que são passados de maneira mais oral, cultural, como os profetas da chuva. E a gente quer unir para obter a melhor problemática possível. A melhor problemática não, a melhor solução, gente. Solução Não arranja problemática, não. É, a melhor solução Melhor para os solução problemas. para a problemática. Porque a gente tem, por um lado, cientistas o tempo ali pesquisando, trabalhando, e por outro lado nós temos pessoas que estavam aqui antes de toda essa crise climática global aparecer. A gente tem os conhecimentos dos povos originários do Brasil, povos tradicionais, pessoas indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Então a gente tem um conhecimento ancestral que não destrói a natureza. E por outro lado nós temos as pessoas que trabalham ali mais nas indústrias, tentando fazer pesquisas, descobrindo produtos sustentáveis, biodegradáveis. Então o que a gente pode fazer para unir essas duas problemáticas? Valorizando o conhecimento ancestral que os idosos e essas comunidades tradicionais têm. Tem até um nome bonitinho, conhecimento empírico. Conhecimento empírico. Através das Exatamente. experiências, não é Através isso? das experiências. E eu vi que daqui a 5 anos, até 2030, o Brasil vai ter a 5ª maior população idosa do mundo. Como vocês veem essa longevidade da população idosa do nosso país? Eu acho que é algo para se olhar com um olhar assim de respeito, principalmente, e também de carinho, de afeto. Porque, como a gente está falando agora, né, de saber climático, de crise climática no nosso mundo, né, nosso planeta, a gente sabe que essa crise climática vai afetar esses idosos no futuro, assim como está afetando agora. Então, se a gente não cuidar dessa crise agora, talvez no futuro vai ser bem mais bem mais difícil, no caso, né? De solucionar. Administrar, solucionar, né? Pedro e Diego. A dupla sertaneja. O que é de inovador que o projeto de vocês tem, não só para o público-alvo que vocês estão envolvendo, mas para quem vai acompanhar o projeto, os jurados que vão avaliar vocês? O que é que vocês estão trazendo de inovador? A democratização do conhecimento científico através de humanidade, da dignidade. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo produções textuais com os estudantes para tornar mais lúdico o conhecimento que é aplicado na escola. Porque a gente sabe que crianças, desde pequenas ali nas escolas de ensino fundamental, estão desenhando planeta, estão fazendo poeminhas já no 5º ano sobre a natureza é nossa amiga, tem que cuidar bem dela. E a gente já vê os adolescentes vendo a ecologia, todo o impacto que as transformações na natureza têm causado na vida das pessoas. Recentemente a gente até fez uma redação em forma de prova bimestral sobre a vulnerabilidade do trabalhador rural mediante as mudanças climáticas. Então a gente tem muito esse contato. E os adultos também têm, porque eles são atualizados pela internet. Mas tem uma questão, os idosos não tinham esse nível de instrução na época que eles eram estudantes. Então, com exceção das pessoas que participam da educação de jovens e adultos, nós não temos uma maneira de levar
o conhecimento científico, práticas de cuidado com o meio ambiente para os idosos, embora eles já tenham. A gente não tem como compartilhar tudo, e é por isso que a gente quer fazer essa troca. A gente quer levar o que os estudantes têm, pegar o que os idosos têm e levar de volta para os estudantes. É justamente fazer o feedback. Isso, fazer a interação entre os idosos e os estudantes, assim como aconteceu ano passado entre os estudantes e as mulheres com câncer, quando elas responderam as cartas que os meninos tinham enviado para elas, até mesmo com o próprio nome. Algumas delas nem sabiam escrever, e a gente reconheceu isso, mas elas falaram, gente, eu tentei muito, eu me esforcei bastante para mandar essa cartinha, e foram assim, as coisas mais lindas. E reconhecer requer Sim. sensibilidade. Sim. Sensibilidade, muita sensibilidade. Elas fizeram muito esforço, e a gente sabe que com os idosos, eles também vão fazer esforço, porque nem todos são alfabetizados a princípio. Então a gente quer fazer essa troca do conhecimento científico com o conhecimento ancestral. É o carro-chefe do nosso projeto. O que a gente pode chamar de conhecimento de mundo. Que conhecimento de mundo. Porque a gente sabe que antigamente eles tinham práticas que não deterioravam a natureza. A gente sabe que hoje o nível de produção, por exemplo, de monoculturas é muito maior. A gente tem uma produtividade, por exemplo, de milho e soja muito maior do que era 10 anos atrás. Isso veio com o avanço da tecnologia, mas é diretamente proporcional ao impacto na natureza. Antigamente isso não acontecia, os idosos cuidavam muito bem da natureza, sabiam conviver muito bem, quando eles eram pessoas jovens, quando eles eram as pessoas que estavam ali no campo. Então, eles têm práticas muito sustentáveis de cuidado com o meio ambiente, assim como as pessoas indígenas têm. Isso é muito evidenciado pelo ativista Ailton Krenak. E a gente quer pegar esse conhecimento, quer levar para os estudantes justamente para encontrar uma forma de interagir tudo que os idosos têm, toda a experiência, o conhecimento de mundo que eles têm com o conhecimento científico dos estudantes. A gente quer fazer essa troca porque a gente acredita que talvez seja a única forma de combater essa crise climática que a gente vem enfrentando há um tempo. Você falou em soja e o Brasil é o maior exportador mundial de soja. A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, é o maior exportador, não do Brasil, e sim do mundo. O maior exportador mundial da soja. Meninos, quem são os principais parceiros de vocês nessa empreitada? Com quem é que vocês estão caminhando, né? E de que forma essa caminhada com esses parceiros tem contribuído na execução do projeto? Acho que a gente pode citar bastante pessoas, né? Bastante grupos, assim. Mas tem duas pessoas, assim, que estão acompanhando a gente, que são pessoas, assim, incríveis. Que é a nossa orientadora, que é a Gerleide Santos. Inclusive, um abraço para ela, que é uma pessoa, assim, incrível. A Gerleide, ela tá na nosso... acompanhando o projeto desde o primeiro ano. E a Gerleide, ela, em 2023, ela foi com a gente pra regional. Era a primeira vez dela, é a nossa primeira vez também. Ambos ficaram em segundo lugar, o projeto dela e o nosso. Em 2024, ela se torna madrinha do Interação. E em 2025, ela ocupa o cargo de orientadora. Mas ela é mais que orientadora pra gente, ela é quase uma mãe, assim. Porque a Gerleide, ela é de um afeto, de um carinho, de um amor, assim, que é excepcional. E também tem outra pessoa, que é a Vitória Salido, que é uma pessoa, assim, maravilhosa. Era nossa orientadora no começo do ano, por enquanto que a Gerleide estava de recesso, né? Ela estava de licença de maternidade. E a Vitória, ela se tornou, assim, a nossa irmã mais velha, praticamente, porque é aquela pessoa que tá lá, que dá conselho, que brinca, que fala também, que fala sério. E a Vitória, assim, é uma pessoa que a gente conheceu em 2025, que se tornou uma pessoa, assim, que a gente vai levar pra nossa vida. Um capítulo essencial da nossa trajetória. Exatamente. Também não tem como a gente esquecer do Emanuel Santos, que a gente tá sempre ali no pé dele, ele ali na salinha dele. Eu sou quase nada. Sou só uma sementinha, um grãozinho. Um grãozinho e a árvore, assim, desse tamanho. E também... Que tá sempre ajudando a gente. É importante destacar esse papel do Manel, porque ele foi o nosso professor de iniciação científica. Sempre apoiou muito a gente. A gente vê que o Manel sempre tá na torcida, então a gente aproveita até aqui o momento para agradecer. A gente tá recebendo um apoio muito grande da nossa instituição esses dias. Aproveitar para agradecer também na pessoa da Irecê Fernandes, que é a nossa diretora, os coordenadores Davidson, Rosângela, Roselina, o nosso coordenador de curso, o Guilherme, que nunca se preocupou, assim, que a gente não fosse
aprender um conteúdo e por causa disso impediu a gente de sair de sala para fazer alguma ação do projeto. Ele sempre confiou muito no nosso potencial e está sempre ali do nosso lado. Para além dessas parcerias humanas, vocês têm instituições que estão com vocês, né? Quem são essas instituições? Com quem é que vocês estão realizando o projeto também? Bom, esse ano a gente está trabalhando com a Casa do Ancião, com o Centro de Convivência do Idoso, que é o CCI, e, claro, o Luz e Vida, que a gente não poderia deixar de fora algo que se tornou tão especial pra gente. Uhum. Como é estar convivendo com essas pessoas nesses espaços? Como é que vocês foram recebidos? Como é que tem sido a realização do projeto com elas? Enfim, conta aí pra gente como é que está sendo aí a trajetória. Tem sido fantástica. A gente, essa semana, foi na Casa do Ancião e a gente foi recebido com muito amor, com muito carinho, com muito, assim, afeto por eles. E é muito lindo de se ver, porque, como já falei antes, quando a gente vai lá, a gente tá levando uma mensagem de carinho, de esperança, de abraço, né? São textos escritos por estudantes. Então, eles também separam um pouquinho do afeto, do carinho deles, e escrevem em forma de carta e a gente manda pra eles. A gente é só... Eles se mostram bem receptivos. Isso, demais. Bem receptivo. E a gente é só um canal mesmo dessa mensagem. E quando a gente chega lá, a gente é recebido com muito abraço, com muita mensagem. Bom dia, como vocês estão? Luz e Vida, principalmente, na casa do Ancião. E no Centro de Convivência dos Idosos também é a mesma coisa. Perfeito. Hércules. Ok, Não, só eu falo, né, Hércules? Não, tá tudo certo. Hoje você está no seu habitat natural. É? Eu tenho que respeitar. Morrendo de medo de fazer perguntas fora de contexto. Não, você tá certo. Mas tá tudo certo. Pode ficar à Vamos vontade. falar da cidade de Veranópolis. Não sei se vocês já ouviram falar da cidade de Veranópolis, que fica na Serra Gaúcha. É conhecido nacionalmente como a Terra da Longevidade. Lá os idosos têm a maior expectativa de vida do Brasil e se baseiam nesse tripé: exercícios físicos, uma boa alimentação e uma forte interação interpessoal. Como replicar essas ações que ocorrem em Veranópolis em outras cidades do Brasil, na opinião de vocês? Eu acho que esse papel ele vem muito através das políticas públicas. A gente precisa de mais espaços onde os idosos possam interagir, inclusive o Centro de Convivência do Idoso aqui na nossa cidade é um espaço. A gente precisa, primeiro, no âmbito da saúde mental, os idosos precisam se sentir vistos, precisam se sentir dignos, precisam se sentir acolhidos. Os idosos precisam ter amigos como qualquer pessoa precisa ter. Eu sou um adolescente, o meu ciclo de amigos é maior, porque eu convivo com muitas pessoas. Na escola são 534 alunos, fora funcionários. A LE 600 só da minha instituição de ensino. Então a gente convive com muitas pessoas. Eu não saberia viver só. Então por que uma pessoa mais velha que eu tenho que saber? É a primeira questão. Isso tem um impacto na saúde mental desses indivíduos muito grande. Além disso, a gente precisa de iniciativas na questão da saúde. Unidades básicas de saúde precisam acompanhar os idosos através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Esses idosos precisam saber que eles têm alguém para cuidar da saúde física deles. E, de maneira geral, é isso. A gente precisa saber que a saúde física e a saúde mental deles está muito bem acompanhada. Então, intrinsecamente ligadas. Exatamente. E o termo-chave para isso é políticas públicas. Políticas públicas. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da saúde mental. Hoje ninguém está mentalmente sadio. Né? Isso perpassa por crianças, adolescentes, adultos e os idosos. Tem até a síndrome do ninho vazio. Né, quando os filhos estudam, se formam, têm a sua profissão e saem de casa. A mãe fica com aquele sentimento de melancolia, de tristeza, porque os filhos se foram. Então, a saúde mental tem que estar sempre em voga nessas questões relacionadas ao idoso. É isso, Manuel? Não, com certeza. Eu espero que quando eu chegar, né, na minha idade da juventude, a minha saúde mental ela se preserve, né? Porque hoje, com tanto que nós fazemos, com tanto que nós realizamos, a saúde mental ela tem ficado em segundo plano, né? Porque a gente está sempre na pressa,
de acompanhar as tendências do mundo. Voltando mais para o projeto, porque eu tenho uma curiosidade bem legal sobre. É a seguinte: vocês disseram que foram lá no CCI, vocês disseram que foram lá na Casa do Ancião, e vocês também falaram para mim agora que foram ali no Luz e Vida. São 3 espaços que há essa convivência com pessoas idosas. Mas o projeto, ele pretende ir além desses espaços para outros locais. Vocês preveem o que do futuro do projeto de vocês? O futuro vai ser definido amanhã. Mas sim, a gente quer ir para outros lugares, conhecer novas pessoas. E também por conta que não se prender somente como o Diego falou, né? Pra gente alcançar um público maior possível. Vou dar a dica, o SEJA, né? Hoje é chamado de Sim. SEJA, né? Você está falando do EJA? É do EJA ou é SEJA? Educação de Jovens e Adultos. Isso, EJA. Centros de Educação de Jovens e Adultos. Adultos. Pronto. Um espaço, né, que Sim. vocês também podem aí utilizar para realizarem o projeto de vocês. Nós temos o SESC, que nós temos turmas lá no SESC, temos turmas, acredito que aqui também no Assis Bezerra, se não me falha a memória. Enfim, em alguns espaços nós vamos, né, E ter essa convivência com ano as pessoas passado, do SEJA, também do EJA. quando a gente foi para regional e também para estadual, mas estadual mais, que a gente teve mais contato com eles, a gente viu muitas pessoas do SEJA, porque a gente tem uma categoria no Centro Assistivo que é ações afirmativas, que é com o público das escolas do campo, quilombolas e os SEJAs. E quando a gente chegou lá, a gente viu a felicidade, tinha uma senhorinha que ela é uma idosa já, e ela tinha um projeto de ciência da natureza, né? Era ciência da natureza. É o conhecimento ancestral de mulheres idosas. E esse ano o tema é dela, né? Uhum. E ela conquistou o primeiro lugar na estadual. Gente, E a fica gente via emocionante. o brilho no olhar dela. E ela explicando é assim, fantástico. E é por isso que a gente quer trabalhar com a educação e com os idosos. Porque a gente sabe que a educação, ela transforma mesmo. Sim, o processo de ensino e aprendizagem. Como é que a inclusão digital e os idosos, como é que está essa relação? Gente, se eu falar pra vocês que eu tava escrevendo um texto, só que eu parei pra me arrumar pra vir pra cá. Os desafios, na verdade, os impactos da exclusão social do idoso no acesso a serviços públicos do Brasil. E a gente sabe que o letramento digital, ele atinge quase tudo que a gente vê nesse mundo celery, atinge muito pessoas mais jovens, mas não chega até os idosos. E se for pra falar sobre impactos da falta de letramento digital para idosos, é com certeza no acesso a serviços públicos, a gente precisa falar. Porque eles têm mais dificuldade em se locomover até, por exemplo, um banco. E além de ter essa dificuldade de chegar até um banco para tirar seu dinheiro, eles têm dificuldade para tirar pelo aplicativo. Então a gente tem impactos muito grandes, porque a gente precisa que as ações do poder público acompanhem os públicos a quem ele pretende assistenciar. E a gente tem muitos impactos recentemente. Às vezes os idosos têm que se submeter, falta ali o acesso à alimentação, porque ele não conseguiu tirar o dinheiro ainda, por causa da tecnologia. Muitas vezes os idosos são lesados, porque mandam pessoas retirarem o dinheiro e as pessoas Agem Ficam de com má fé. dinheiro. agem de má fé. Agem de má fé. E às vezes até mesmo vão ali pedir assistência para uma pessoa que não tem um treinamento preparado para assistenciá-los de uma maneira humana. É quase como se, não, você já tem que saber isso. Exatamente. Por favor. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Além de a gente ter questões socioeconômicas aí no meio, a gente sabe que os idosos, eles não vão ter a mesma facilidade de usar o celular que uma pessoa de 16 anos tem. O nativo digital. Exatamente. Porque a gente, por exemplo, aí eu e o Diego, a gente é de 2007, 2008, a gente foi, acho que a última geração que não pegou a internet desde do berço, assim, né? Naquela época, 2007, a internet ainda era uma loucura. Geração milênio. Não, nós somos geração Z. E a gente sabe que hoje em dia tudo é tecnologia. E às vezes é até difícil pra gente mesmo, por conta que tem a questão do Pix. Tudo é Pix hoje em dia. E Adoro essa palavra. eu também. Faz Mas que palavra abençoada. Eu adoro a notificação. Eu prefiro a notificação. Aquele olhinho piscando é uma maravilha. É, perfeito. E
hoje em dia tudo é banco por internet, tudo é questão... Até pra você ter mesmo um documento, é pela internet. Eu mesmo tenho todos os meus documentos pela internet. Pouco se vê dinheiro físico, praticamente, hoje em dia. Carteira de habilitação, hoje em dia, é carteira digital. Exatamente. Os meninos estranham, porque eu fico com a carteira no bolso, inclusive eu tô com ela aqui agora, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu fico andando com a minha carteira pra cima e pra baixo, aí os meninos ficam falando, Diego, pra que essa carteira uma hora dessa? Inclusive, que vai dar certo. eu acho que a maior tecnologia que eu já vivenciei foi o fato de ter um cartão dentro do celular. Só aproxima ali na máquina e paga. Gente, isso é pra mim, dentro da minha cabeça, que isso é possível. Ainda tá assimilando aí. Exatamente. Eu testei esses dias no supermercado e quando eu passo, eu falei, gente, não é possível que isso, tipo assim, isso aconteça. Tipo assim, eu tô vivendo em, sei lá, em Black Mirror. Porque isso é muito surreal pra mim. E, mas foi traiçoeira, um dia desse eu tava na fila do mercantil cheia de gente e o meu Pix não abriu. E eu não tava com a carteira. Eu nunca mais soltei. Né? E eu sempre levo o meu cartão, que passa por aproximação, quando eu vou comprar alguma coisa. Aí nesse dia eu não levei. Aí não passou. O Pix não carregou o aplicativo. Eu tava sem dados móveis. A gente fica com aquela vergonha, doido pra se esconder, né? Mas enfim, acontece. Procurar é igual um avestruz, meter a cabeça no chão. Gente, não dá. Meninos, a gente tá falando aqui da exclusão digital, né? Mas a gente também tem a exclusão no mercado de trabalho. As pessoas vão ficando mais idosas. Hoje se aposentar tá difícil, né? Muito difícil. Nem todo mundo tem ali o seu emprego, né? O seu emprego efetivo, né? Com carteira assinada, enfim, há trabalhadores informais. E aí, como é que vocês veem essa questão dos idosos, né, não adentrarem no mercado de trabalho, dos empregadores não terem tanta confiança mais na pessoa idosa? Retomando uma frase, uma palavra, no caso, que foi citada aqui no início, etarismo. Exatamente. O etarismo, a gente sabe que, geralmente, muita gente acha que é associado somente às mulheres, né? Porque a gente sabe que, majoritariamente, são muitas mulheres idosas que sofrem essa questão do etarismo. E essa questão que eu vejo é a questão da pessoa achar que eles são impotentes, que eles não têm essa capacidade de fazer um trabalho certo, digno, correto. E também, uma indicação aqui, só para falar, um filme que foi indicado ao Oscar é A Substância, que é da Demi Moore. Ela fala, é uma atriz, né? Dá pra assistir Netflix? Não. Eu acho só na Prime. Na Prime a gente tá fazendo aqui Prime publi Video. de graça. Pode fazer. As empresas pequenas, né? Começou agora. Tipo a Coca-Cola. Tudo pequeno. E ela Ninguém é uma atriz. conhece. Uma atriz não, desculpa. Ela é uma dançarina. Ela tem um programa de educação física. E quando ela chega numa certa idade, ela é substituída. Ela é demitida e ela é só descartada. E é isso, a vida dela segue assim. Até que ela conhece assim uma substância que vai fazer ela se tornar jovem. E aí então a gente só vê aquela questão. A pessoa jovem, ela é sempre lá, colocada no topo, muito fama, muito poder. E a pessoa mais velha, ela é colocada ali numa situação de descartável. Como se fosse um produto, quando chega perto da validade, é só retirado fora. Faz até a gente se sentir mal pensar em como a gente é substituível. Sim. Uma hora eu tô no meu trabalho, Outra hora eu posso outra hora eu posso estar fora. Uma amiga mesmo nossa falou que no trabalho dela ontem, um rapaz saiu, hoje já acharam. E se isso acontece com pessoas jovens, imagina com pessoas idosas. Tem até uma frase, né? Que somos substituíveis no que... Agora eu travou. Somos substituíveis no que fazemos, não no que somos. É mais ou menos por aí. Qualquer coisa eu pergunto aqui. Você quer que eu pergunte? É isso mesmo, né? Você vai manter. Vou ver aqui com os meus neurônios. Se não for, acabou de inventar uma frase nova. Tá perfeito também. A gente tá chegando... Somos substituíveis no que fazemos. Olha aí. Pronto. Oh. Somos substituíveis no que fazemos, não no que somos. Olha, Sim, eu acho que foi isso que que você falou rolou. mesmo. Foi a mesma coisa? Então tá tudo certo. Foi de água pra H2O. Nós estamos Troquei chegando aqui. 6 por meia dúzia.
dúzia. Agora eu vou. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Provavelmente a gente pode ter esquecido de fazer alguma pergunta a vocês, que isso é normal. A gente às vezes esquece de fazer alguma pergunta aos nossos convidados. O que é que não pode deixar de ser falado que provavelmente a gente não perguntou? O que é que vocês gostariam ainda de falar sobre o projeto Interação, onde vocês aí estão, né, adentrando nessa última etapa já, e que com certeza a gente vai torcer aqui muito que seja sucesso, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Mas o que é que falta falar ainda do Interação que não foi falado, que vocês gostariam aí de trazer ainda? Eu acho que fomos contemplados, né, com tudo. Ou tem alguma coisa? Tem uma coisa. Fale, meu querido. Porque, gente, é só uma coisa, um detalhe importante. Sim. Que apesar de a gente, no caso, a gente não ganhar amanhã na fase regional, o mais importante de tudo que a gente fez foi realmente essas conexões, esses laços humanos e afetivos que nós pudemos estabelecer ao longo, assim, de 3 anos. No primeiro ano eu era só um torcedor dos meninos, eu lembro que eles estavam na regional, aí o Pedro mandou uma mensagem no grupo: conseguimos. Em caixa alta, conseguimos. Aí a gente disse: os meninos ganharam. Aí ele falou: ficamos em segundo lugar. A gente conseguiram. Só que hoje eu vejo como a minha percepção é tão diferente, porque é uma alegria muito grande você estar ali no pódio, porque você está concorrendo com muitas pessoas, apesar de você não ir para estadual. E no nosso caso, a gente já viveu tanta experiência boa, já tivemos a oportunidade de estar na estadual, vivendo muitas coisas, e a gente quer muito ganhar para dar mais visibilidade para o nosso projeto, e é para continuar fazendo ações que a gente sabe que vai agregar. Mas no caso da gente não ganhar, a gente sabe que quem quer que ganhe vai continuar disseminando muito afeto, cuidado e carinho com as pessoas, porque a ciência é sobre isso. A gente estava lá naquele debate sobre os tipos de ciência. Eu acho que a ciência é sobre você fazer algo que você ama, com muito amor. Exatamente. E uma pergunta pessoal e individual. Qual a projeção de vocês dois para o futuro? O que é que vocês querem ser de profissão? Qual profissão Agora eu vou fazer. Profissão vocês querem ter no futuro? Agora eu vou fazer. Que pergunta boa. Bom. Mas a pergunta que vem me assombrando durante esse ano. E semana que vem, principalmente, né? Com a US aí batendo na porta. Terceiro ano. É pesado. Mas o que eu penso pro meu futuro vou prestar vestibular agora pra US em letras, português. Nós dois, inclusive. Se passarmos, seríamos novamente colegas de classe durante 4 anos. Vou ter que aturar a gente durante 4 anos de novo. Escrevendo de novo. Exatamente. Agora como professor. E caso não der certo, psicologia. É uma área que eu sou apaixonado desde pequeno. Trabalhar com essa questão da... Você já foi pequeno um dia? Rapaz, pergunta difícil. Altinho, né? Sim, Já, conclua. sim, já. Eu tava pensando no que, Pedro? Sei lá, é uma coisa sobre... É na altura. Não, é algo sobre Tô falando vida. literalmente. Vida. Desculpa, Pedro, Já. conclua. Filosofou. Filosofia agora. Conclua. Acontece. Psicologia, trabalhar com essa questão da saúde mental. Só que a área que eu quero ir é um pouco assim mais diferente, que é a psicologia forense. O Manuel sabe bem que eu sou apaixonado por caso Essas criminal. coisas mais mórbidas. Um pouco assim, um pouco estranho, mas enfim. Mas, desde pequeno, sou muito curioso por casos como esse. Ou perícia forense, talvez, quem sabe. Assiste muito CSI Miami. Rocha do como é? Eu não sei True dizer, crime. não. True crime, é isso que True eu queria crime. dizer. Tenho livros e livros em casa. Eu hablo espanhol. Inglês não. Inglês é com a Teacher English. Infelizmente não faltou. Teacher Tá English. se arrumando pra amanhã. E você, Di? Assim, como reiterando o que eu pude falar, a gente vai fazer o vestibular para ser professor de português na próxima semana, no próximo final de semana. Abraço, Virgínia. E Conhece Virgínia, Manuel? Você conhece? Eu acho que eu durmo com ela todos os Ah, dias. sim, entendi. Só acho. Boa. Não, certeza. Eu durmo todos os dias e acordo com ela, graças a Deus. Minha companheira de vida. aí... Mas a primeira opção é fazer direito. Eu sempre fui, assim, estimulado em áreas que exigiam da minha oratória.
E eu acho que o direito, ele é um bom caminho pra mim. Novamente falando, se eu não posso mudar o mundo, o que é que eu posso mudar? E usar a lei é uma ótima ferramenta pra fazer isso, pra mudar o mundo ao meu redor da maneira que eu posso. E uma coisa, eu acho que a área de direito combina muito com o Diego, porque quando ele era presidente do Grêmio, já foi presidente do Grêmio, né? Esqueci de falar isso. Esqueceram, olha aí. Olha aí, viu? Dois gremistas, Meu presida, eu chamo ele de presida até hoje. Aí, até hoje ele manda para presida. Presida! E o Diego, qualquer problema na escola ou na sala, o Diego resolve. Aí já vai ter boca. Aí o Diego resolve. Então a área do direito combina totalmente com ele. Muito prolixo, É né? É porque eu sou criativo pra argumentos. Só isso. A gente percebeu, né? Não sei porquê, mas eu percebi. Não sei. E aí, você gostou do podcast de hoje? Foi maravilhoso, né? E vocês gostaram? Demais. Claro. Pouco. Tive a oportunidade. Eu não gostei muito dos apresentadores, mas... Os apresentadores são meio low profile. Low profile. Marquinho, não edita esse programa não. Não leva no ar não, certo, Marquinho? Corta essa Ele tá dizendo parte. que não gostou da gente. Tô brincando. Faz uma incisão. A gente brincando, foi Acho que tirou mais maravilhoso. o nervosismo de amanhã, né? Que é a última Com vez. certeza. Então o nervosismo é triplicado esse ano. Meninos, vocês sabem da minha torcida por vocês. Isso eu já certeza. deixei É demonstrado pra vocês na escola. Vou deixar aqui registrado no podcast. Sou um grande torcedor de vocês. Eu espero que vocês consigam, mas caso não consigam, que continuem o projeto, que continuem exercendo as atividades que ainda precisam, né, ser executadas, porque algo que vocês precisam ter com certeza é que aquilo que vocês puderam fazer, vocês fizeram e fizeram bem feito. Foram vocês que fizeram. E aí vocês precisam ter como certeza que o caminho foi percorrido, falta algumas etapas, mas caso elas não se concluam, vocês conseguiram ter sucesso naquilo que vocês conseguiram fazer, tá certo? E aí eu torço muito para que o caminho continue. Vocês E vai continuem continuar, se Deus quiser. percorrendo. Verdade. Termine! É muito bom ver dois jovens com essa alegria, com essa vivacidade, com esse entusiasmo. A palavra entusiasmo significa cheio de Deus. Né? Com esse entusiasmo, com essa vivacidade, que vocês consigam alcançar os seus objetivos. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente, eu não conhecia. Aprendi muito com vocês e sucesso. Né? Muito obrigado. A vitória de vocês com certeza também será a minha vitória. Tá bom? Tá ótimo, Tá tá excelente. E a gente precisa encerrar o nosso podcast agradecendo a quem? Os meninos, Diego, Ó, esse aqui. Agradece. e Honrado. também o Pedro, mas agradecendo quem? Agradecendo o Marquinhos, o Marquinhos que tem um feeling Ah, maravilhoso na hora de fazer os cortes. Agradecendo o Joaquim, que é espetacular na hora de fazer as tomadas. Temos que valorizar nossa em todo Todo podcast a nossa equipe, o nosso casting. tá Não é levantando a dedinho. É Ali, ó. só pra falar que Vai. aquele vídeo, nota máxima que nós tiramos no estado do ano passado, ó, quem Foi gravou, pelo Marcos. quem gravou e Marquinhos editou. ali, ó. Tá vendo? É Como isso. aqui só tem talento. Só talento. E o Emanuel, não posso esquecer do O que, meu Emanuel. querido? Umas perguntas mais assertivas. Que conversa! Pergunta. Claro, o cara é professor e é podcaster. O que que eu posso Ainda fala esperar? Ainda hablas espanhol? Eu digo muito pro Hércules, até falei pro E é o outro- Hércules na semana Ah. passada, a gente tava no off, que eu dizia, se teve uma pessoa que ornou nesse podcast, foi você, comigo aqui. Foi um achado muito grande que Deus mandou e que a gente tá aqui, né? Dois orcaholics. Que é isso mesmo? Workaholic. Tá me esculhambando? Explica o que é orcaholic. Viciados em trabalhar. Ah, é Em isso? inglês. É porque é inglês, tá vendo? inglês. É coisa professora. É a Enquanto língua mais pessoa. divertida, mano. Pois é. Mas aí, né?
Eu não sei esses termos, Você mas sabe. agora, você me falando, eu vou acreditar que seja isso mesmo. Mas a gente tá preparado pra amanhã, viu? Com essas perguntas de vocês, eu acho que a gente já tá pronto. Se o jurado perguntar, pra eu falei, encarar. eu vou lembrar o que o Hércules e o Manuel falou. Como é o nome da cidade pra eu deixar registrado aqui? Veranópolis. Veranópolis. Vou, Pesquisa vou aí. lembrar, vou até mencionar. Qualquer perguntinha lá. Em eu tô falando. Veranópolis? Dá uma googada. Veranópolis, que vai aparecer a terra da longevidade. Hoje a gente não dorme, né? Hoje a gente Vai ser pensa dia Vai de virar a um noite. pouquinho mais de pesquisas, né? De comunhão entre vocês, né? Para que vocês possam aí trocar as últimas ideias para amanhã apresentarem, né? Como eu tava falando, né? Vai O lá, senhor ornou comigo. Workaholic. Workaholic. Workaholic 1 e Workaholic 2 aqui. Vamos se despedir do podcast, mas só dizendo que nós ornamos, vamos continuar ornando aqui por um bom Deus tempo, quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai longe nesse nosso podcast. Por que, Manuel? Por quê? Isso acontece? Por Porque quê? não tem ego. É isso, que mais? Porque não tem vaidade. Que mais? Porque a gente é compromissado com o que faz. Eu quero testar o seu vocabulário. O que mais? Eu tô gostando. Encerre o podcast, rapaz. Vamos encerrar. Ó, valeu pela audiência. Vira pra mim, vira pra minha Workaholic. câmera que tá aqui já, tá nós todos. Então, ó, valeu pela audiência, pela companhia. Foi muito bom estar com vocês em mais uma edição do podcast no ar. A gente tá em multiplataforma, na TV, no rádio, na internet, nos aplicativos. É só procurar o podcast no ar que você vai encontrar. E nos streams também, né? Não pode esquecer dos streams. Não pode esquecer do TikTok. dos No cortes. TikTok, nas redes sociais, enfim, galera, é só procurar o podcast no ar que você vai achar. E a gente fica por aqui. Próxima semana tem mais um episódio muito legal pra você. Tchau!